E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Nossa convidada especial de hoje é Ana Maria Ramos Estevão. Ana Maria veio de Maceió para São Paulo em 53 e em 69 começou seu curso no serviço social. Aí se aproximou da ALN, que é a Ação Libertadora Nacional, e com essa aproximação veio os embates com a ditadura. Durante o regime militar, Ana Maria foi presa 3 vezes e, em 1974, exilou-se na França, em Paris. É professora livre-docente aposentada da Unesp e professora adjunta da Unifesp. O que nos traz hoje para essa conversa é que Ana Maria lançou o livro Torre das Guerreiras e Outras Histórias. Sua visão da Torre das Donzelas e aquilo que viveu naquele período tão duro da ditadura, nosso período tão duro de Brasil. E essa Torre das Donzelas era no Presídio Tiradentes, aqui em São Paulo, e virou uma praça que não tem nada a ver com a história que foi vivida ali. O livro tem prefácio da presidenta Dilma Rousseff. Ana Maria, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Cai na Roda, principalmente nesse dia de gravação, que é 1 de abril, principalmente nesse mês que se descomemoramos aquilo que querem comemorar, que é o golpe militar de 1964, a ditadura militar. Você vai conversar com as jornalistas Patrícia Faerman, Gabriela Lodge, Tatiane Correia, Cíntia Alves e eu, Lourdes Nassif. Antes de começar a nossa rodada de perguntas, eu gostaria de dar os recadinhos para os nossos telenautas. Curtam o vídeo, espalhem o vídeo, deem visibilidade para o jornal GGN, para o jornalismo que pratica. Isso é muito importante para a gente, para nós que fazemos o GGN, e é importante para você que vai em busca de notícias. É onde você pode ter o contraponto de tudo que está aí. Então, vamos à nossa roda de conversa. Ana Maria, eu acho que antes de qualquer coisa, que você se apresente pelo livro que escreveu, pelo livro que está lançando agora. Nos conte desse livro para que a gente possa começar a partir daí. A partir da sua história, a gente fazer uma história nova aqui no GGN. Ok. Primeiro, eu quero dizer que o nome Torre das Donzelas é o nome que foi dado à torre pelos presos políticos, pelos homens, né? E aí isso foi assimilado pelas pessoas e ficou Torre das Donzelas, fizeram um filme e tudo. E aí é importante que a gente veja isso, porque eu escrevi o livro para minha neta, né? Para recuperar a memória, né? E deixar registrado que o que foi a ditadura, o que foi a repressão, mas principalmente o que foi a luta contra a ditadura, né? E como foi para minha neta, eu sempre pensava assim, eu não quero que a minha neta e que as futuras gerações, pensem na gente como donzelas, que a gente não era, a gente estava lá como guerreiras, né, que fomos. E que isso é um motivo de orgulho, né, para todas as mulheres que passaram por lá. Então, mas tem um detalhe, né, que tinha que ser eu, de certa forma, porque nunca nenhuma mulher escreveu um relato sobre esse período. Tem relato de homens entrevistando e consultando mulheres, mas por isso ficou na memória Torre das Donzelas e não Torre das Guerreiras. Então, é um livro feito inteiramente por mulheres, todo feito por mulheres, desde a editora, as diagramadoras, as desenhistas, né, as ilustradoras que fizeram a capa, foram 2 arquitetas que trabalham espaços de memória, assim, que fizeram um trabalho muito cuidadoso e muito representativo do que foi a nossa convivência e a nossa permanência lá na Torre das Donzelas
das guerreiras, né? Entre julho de 1970 e março de 1971, que foi a minha primeira prisão. Então, eu acho que isso é o mais importante, ser o primeiro livro escrito, tudo feito por uma mulher, né? Eu acho que é momento da gente recuperar, né, que na luta as mulheres estavam em condições de igualdade com os homens. Em algumas situações a gente estava até mais à frente, né, e sofrendo mais em termos de tortura, e por ser mulher, por ser guerrilheira, né, por ser guerreira e por ser mulher, né, que era um dado que tornava mais difícil, né, e mais atroz a tortura contra as mulheres. Enfim, isso. Eu queria me apresentar um pouquinho. Eu me considero uma mulher preta, né, proletária, né, e tinha todos os defeitos que uma mulher poderia ter na década de 60, né? Preta, proletária e comunista. Então, tudo isso junto deu, no final, quem eu sou hoje, né? Parte da minha identidade, né? Isso não sai mais, está gravado na minha pele e na minha identidade mais profunda, né? É isso, e continuamos na luta. Ana Maria, Oi. Antes de mais nada, é uma honra ter você aqui com a gente, uma honra para a gente ter você aqui. É um episódio do Cai na Roda muito importante, né? Gravado nesse 1º de abril. Estamos em 2022, Ana Maria, 58 anos desde o golpe que instaurou a ditadura no Brasil. Nesse ano, esses dias aí, ontem, no caso, né? O Ministério da Defesa do atual governo publicou uma ordem do dia relatando o golpe como uma comemoração e como um ato de pacificar o país. Você que esteve aí na frente, viveu na pele, na sua história, né, a ditadura, como que é para você hoje, né, 58 anos depois, escutar ou ver que isso está acontecendo no Brasil, a falta de preservar essa memória, né, e também explicar um pouquinho a importância do seu livro para isso, né, para a gente recuperar a memória da ditadura. Uhum. Tem toda uma geração, né? Gerações que me precedem, a geração de vocês também, né? Que teve um contato com essa história, que tentou apagar, né? Ou às vezes até desqualificar, né? Todos os movimentos de resistência à ditadura, né? De todos os tipos, não só a luta armada, mas também a luta não armada, digamos assim, né? Que tinha alguns partidos que eram contra fazer luta armada, que propunha outras estratégias de luta, mas você vive um momento, a juventude vive um momento hoje de negação da nossa história e do nosso passado. Eu demorei 58 anos, né, para escrever, porque são, como eu chamo no livro, são dores congeladas, né? Eu relato questões de tortura, mas relato também outras memórias que eu tenho, e que relatá-las significa tratar dessas dores congeladas, né? Não só o escrever, mas o publicar, expor isso. E nesse momento eu considerei fundamental essa publicação, porque nós estamos no ano eleitoral, todos os aparatos repressivos da ditadura civil-militar, eu sempre coloco civil na frente do militar, porque não foi só militar, você tinha amplos setores da sociedade apoiando o golpe. Podia ser até que não fosse tão divulgado a princípio, não se soubesse tudo o que estava acontecendo, porque tinha censura, mas indiretamente apoiando as torturas, as mortes, os desaparecimentos,
todo mecanismo repressivo dos agentes do Estado não foram completamente desmantelados, né? Nós tivemos uma lei de anistia muito torta, né, que anistiou os presos e entre aspas, os crimes de consciência, né, política, mas anistiou também os que praticaram crimes de lesa humanidade. E muitos deles até hoje estão morrendo impunes, né, praticaram esses crimes todos, estão lá impunes. Então, e por isso até hoje, que vem desde o Brasil colônia, né, Brasil Império, principalmente, com a escravidão e tudo isso, um mecanismo que se acentua na época da ditadura, porque ele é aplicado contra, inclusive, pessoas de classe média, né, estudantes, e pessoas da alta burguesia que eram de esquerda, né, e que também foram presas, e que isso é mais fácil denunciar, mas eles permanecem hoje só que contra os pretos pobres da periferia, né? Todos os dias a gente vê e ouve relatos de assassinatos e crimes praticados contra essa população completamente vulnerável perante as forças da repressão, né? Que é a continuidade disso, né? Os esquadrões da morte viraram os milicianos e vai, né? Isso porque em nenhum momento as pessoas que praticaram esses crimes foram julgadas, condenadas, tiveram que responder por crimes de lesa humanidade. E a gente, eu, principalmente através de comissões da verdade, tudo isso, a gente continua lutando para que a lei da anistia mude, porque só criar uma comissão da verdade, você faz a denúncia, mas você não resolve a questão da impunidade que permanece, né? E cada vez essa impunidade vai trazendo, vai se intensificando, né? Cada vez morre mais gente, cada vez se mata mais mulheres, cada vez se persegue mais LGBTs, né? Isso é de fato, mas a pergunta, o livro tenta, é uma tentativa de mostrar isso das mulheres. Nós, mulheres, passamos por tudo isso, estamos aqui hoje, né? Na luta. E pegando esse gancho da pergunta da Patrícia, vendo que nós estamos atualmente em um governo cívico-militar, que a gente pode dizer assim, pelo domínio e pela quantidade de militares que estão atualmente nas altas escalas de poder, eu gostaria de saber a sua opinião em relação justamente a essa retomada dos militares no poder, que a gente está no governo cívico-militar, após, no período considerado democrático, após todo esse ciclo da ditadura. Eu gostaria de saber sua visão a respeito desse avanço dos militares no poder, mesmo após a ditadura. Eu acho que um pouco do que eu falei responde a isso, né? A impunidade, porque se eles tivessem sido julgados, condenados e punidos, talvez eles não tivessem aí com essa cara de quem, olha, nós fizemos uma revolução em 64, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é que precisa diferenciar um pouco o que acontece hoje do que aconteceu em 1964, tá? 64, 85, que é quando é considerado o fim da ditadura, né? Os 21 anos que ela durou. Hoje eles estão lá por via eleitoral, né? Eles foram o Bolsonaro, eu não gosto de falar o nome dele, tá? Não vou falar o nome dele. O Coiso foi eleito, né? Inclusive através de um golpe contra uma mulher, né? E elogiando todos os criminosos da época da ditadura. O maior deles, que já foi declarado como torturador por uma juíza aqui em São Paulo, que foi o Brilhante Ustra, né? Que era major na época que eu fui presa, que eu tive o desprazer de conhecer. Então,
há que entender que foram 58 anos de mentes colonizadas, né? E de tentativa de transformar esse golpe em um não golpe, em algo bom para a pátria e tal. E não dá também para... Dá para entender bem que acabou, que a gente conquistou, foi a Constituição de 88. E que entre a Constituição de 88 e o socialismo que a gente pretendia fazendo a luta, a distância é muito grande. Né? E que esta burguesia, né, financeira, globalizada, né, não aguenta nem uma democracia burguesa. Quando começa a ter muita, digamos assim, muita doméstica, empregada doméstica viajando de avião, isso se torna insuportável, né? Ou universidade para mais gente, isso é insuportável. Ou salário mínimo sendo recuperado o tempo todo, isso é insuportável. E isso tudo é mecanismo da época da ditadura. Só que eleita, né? Com o apoio do povo, o que não acontecia, não tinha antes. Quer dizer, a máscara cai completamente de todo o processo eleitoral. Mas nós não temos uma ditadura, senão nesse programa seria possível. Porque o Estado não conseguiu ainda controlar a totalidade das nossas vidas. A ditadura militar empresarial conseguia, né? Conseguia controlar o que você falava, o que você podia falar, controlar se você por uma coisa que a gente nem pensa que acontecia, né? Cada vez que eu ia presa, eles levavam um tanto de livros da minha casa, porque não podia ter a palavra manifesto no nome de algum livro, que eles já achavam que era manifesto comunista e levavam. Então, a totalidade da vida das pessoas, e isso era um Estado totalitário, que não é hoje, por enquanto. Pode vir a ser. E vai vir, se vier, vai ser muito pior, porque vem com apoio de mais de 50% da população, se vier, né? Via processo eleitoral. E aí é uma outra questão, né? Se esse Estado continua mais 4 anos, né, a partir do ano que vem, a coisa pode se acentuar, porque eles vão sentir que estão com mais poder do que eles já tiveram. E lembrar também, eu acho meio difícil isso voltar a acontecer, porque quando estava o Delfim Neto ou o Roberto Campos, que eram ministros da Economia, que eram os ministros da ditadura, eles fizeram um projeto para o Brasil que favoreceu com o desenvolvimento do Brasil grande, né? Favoreceu e criou uma classe média brasileira que não existia até então, que foi a classe média que pôde comprar o segundo carro, a casa na praia, a TV a cores, que garantiu o apoio durante esses 20 anos à ditadura civil-militar, né? Até que os movimentos sociais se expandiram, cresceram, e as lutas, e a ditadura cai, porque... E depois também não tinha mais a quem prender, a quem matar, né? E aí era começar a atirar contra o povo, em 1979, por exemplo. Se eu estiver me excedendo no tempo e alongando demais as respostas, vocês me cobrem. Fica tranquila. Uhum. Tá bom. Ana Maria, eu particularmente achei muito bonito quando você falou que escreveu o livro para deixar para sua neta, né? Para reescrever a história também da perspectiva do ponto de vista das mulheres para as futuras gerações. É muito importante isso. E eu queria ouvir, então, o que você... Assim, se tem alguma história que marcou muito nessa passagem que vocês tiveram pela prisão, na luta contra a ditadura, algo, assim, muito, muito forte, que você considera, assim, o central para passar para as futuras gerações, dentro do que vocês passaram, assim, nessa luta. O que marcou mais, que precisa ser contado? Tem muita coisa que marcou, né? Quem lê o livro vai ver. Mas tem uma coisa que eu pego no livro que ninguém nunca pegou antes, e que é a questão da mulher, sabe? Não da mulher na tortura, que isso aí a gente tem bastante relato sobre isso,
mas das mulheres que iam presas ou que engravidavam na clandestinidade, que iam presas grávidas, né? Ou que eram torturadas, as mães torturadas na frente dos filhos. Assim, tem uma figura que está sempre na minha mente, que é a Denise Crispim, que era esposa do Bacuri. O Bacuri, que era o Eduardo Colin Leite, que ficou 109 dias preso no sítio do Fleury, em São Paulo, sendo torturado e que foi massacrado. E ela estava presa, ela foi presa antes dele, né? Ele presenciou a prisão dela. E ela estava grávida de 5 meses. E o corpo da Denise, quando ela sai dos interrogatórios e chega na cela, ela estava com a gente, todo roxo, porque eles não tinham coragem de dar choque, porque ela estava grávida, ou não queriam que ela abortasse, queria que ela ficasse grávida e visse tudo, sentisse tudo. E isso é uma memória que ainda me toca muito, sabe? Eles batiam com um pedaço de madeira nos ombros, nas costas, nas pernas, né? Não na barriga. E aí ela chega na cela toda roxa, e aí eu não sabia o que fazer, super apavorada, nervosa e grávida, né? E aí, o que eu fiz? Eu não sabia o que fazer para a gente, não só eu, né? Para dar algum alento para ela, que sabia que a qualquer momento, se prendesse o companheiro dela, ela já tinha perdido o irmão, que já tinha morrido, a mãe estava presa, o pai estava no exílio, na Itália, e ela ali, completamente desamparada, né? Passando por coisas que a gente já tinha passado. E é aquilo que eu falo, né? Na tortura nem Deus existe, né? Você está completamente desamparado, né? Você é coisa na mão do seu torturador. Ele é o dono da sua vida e da sua morte. E a Denise na cela. Então, a única coisa que eu consegui fazer e que eu sabia fazer era massagear os pés dela, que era o único lugar do corpo dela que ainda podia ser tocado. E isso eu fico muito emocionada para falar disso, porque somente monstros hediondos são capazes de fazer isso com mulheres grávidas, de torturarem crianças, filhos na frente da mãe, de ameaçarem jogar as crianças pela janela, né? Eu não era mãe na época, agora eu sou, e agora dói muito mais pensar que teve companheiras, muitas companheiras nossas que passaram por isso. E coisas piores, né? Eu não vi isso acontecer, mas tem relatos que o Ustra colocava rato na vagina das mulheres. Mas e não é mentira, né? Como é que é impensável, né? Como é que uma pessoa dessa morre sem ser julgada? A sociedade, o Estado deve isso à sociedade, né? Mas isso foi uma das memórias mais eu conversei muitas vezes com a Denise sobre isso. Tem um filme em que ela conta a história dela, né? Chama-se Pois é um filme daquela, acho que é Negreiros, aquela portuguesa, Maria Medeiros. Fez um filme contando a história de 3 gerações, né, que é a da Denise. Então, e tem muitas histórias com a Denise, os relatos de como ela recebeu o corpo do marido, né? E ela recebeu e fez o enterro. Tem muitos relatos, né? Tem muitas coisas que eu vi, ouvi, vivi e guardei, e que são dores e cicatrizes que ficam, né? Mas essa da Denise Crispim, o que eles faziam com o corpo das mulheres e das mulheres grávidas, e não é violência, não estou nem falando de violência sexual, estou falando de violência pura, né? A violência em geral. Os homens não contam isso quando eles relatam, porque me impressionava muito como é que elas
se permitiam ficar grávidas nessa situação, né? A certeza de que o futuro ia ser melhor era tão grande que essas mulheres engravidavam e queriam ter os filhos, e tinham os filhos, né? Naquela situação em que elas viviam. E só mulher para viver isso, né? Só mulher. Ana Maria, eu queria te agradecer por ter vindo hoje. Eu acho que é muito importante você estar aqui falando tudo isso. É difícil não se sensibilizar enquanto você fala isso nessa data. Enfim, eu sou uma pessoa que, assim, acho que como sua neta, nunca não estava viva no período da ditadura, e eu acho que é muito importante hoje a gente manter essa memória viva para que isso não volte a acontecer. E eu acho que a minha pergunta que eu tinha preparado para você, mas está difícil hoje verbalizar. Eu sobrevivi, gente. A gente sobrevive para contar história. É isso. A minha pergunta era: o que você acha que falta na sociedade hoje para que isso não volte a acontecer, para que as pessoas não comemorem isso? Porque a gente vê hoje as pessoas comemorando isso. Você mencionou o Brilhante Ustra, não só ele não foi julgado, mas hoje as pessoas elogiam ele. O voto do Bolsonaro no impeachment da Dilma, no golpe, foi elogiando o Brilhante Ustra, e eu acho que isso é pior ainda do que ele não ter sido julgado, é uma pessoa saber o que aconteceu, e mesmo assim elogiar isso, e essa pessoa ainda virar presidente da República. E eu queria te perguntar o que você acha que hoje falta dentro da sociedade para que isso não aconteça, para que as próximas gerações, eu, sua neta, as pessoas que estão por vir, não pensem que isso é um fato que tem que ser celebrado. Olha, luta. Eu não vejo outra alternativa de luta que existem na sociedade, sabe? Se incorporar aos movimentos de mulheres, se incorporar aos movimentos por saúde, se incorporar aos movimentos sindicais e denunciar, né, o tempo todo, lembrar o tempo todo que isso aconteceu e que não foi só no Brasil, foi na América Latina inteira e que continua acontecendo, né? E denunciar que a gente tem aí uma pessoa que é quem... Temos um genocida, né, que considera esse tipo de coisa normal, né, que se acontecer e que, inclusive, não só desmoraliza, mas quando ele diz que quem procura osso é cachorro, né, diz muito, quando falando das ossadas dos presos indigentes lá em Perus, né, dos desaparecidos lá de Perus, diz muito sobre uma parcela da população. Eu acho que essa parcela da população brasileira, os 20%, né, que concordam com isso, deixa para lá. Vão investir nos outros 80%, né, de todas as formas que a gente possa, sabe? Porque as conquistas, elas são conquistas enquanto elas duram, mas elas podem deixar de ser a qualquer momento, né? Por exemplo, tem uma grande conquista da gente, que foi da Constituição de 88, né? Na luta da Constituinte, que diz que todo brasileiro tem direito à saúde, né? E que ficou comprovado agora, na pandemia, que era uma das conquistas mais importantes que a gente pôde ter, que foi o SUS. Que se não fosse o SUS, esse país teria sido muito mais devastado com essa pandemia, né? Então, é a luta pela defesa e manutenção das pequenas conquistas que a gente teve na Constituição de 88. As mulheres só estão conseguindo algumas vitórias porque a gente continua lutando. Senão já teria perdido, ainda mais tendo um misógino, né, na presidência da República. A gente conseguiu as delegacias, né, da mulher, a maioria delas com um tratamento decente para as mulheres que vão lá denunciar os crimes contra as mulheres, mas a sociedade continua patriarcal, né? E, então,
o que a gente pode fazer? Lutar. E é isso que dá sentido à vida da gente. É isso que deixa a tua marca no tempo. E não é, quando eu falo lutar, não é com arma na mão, sabe? Porque isso foi uma forma, pode ser que agora seja outra coisa, mas é a tentativa de descolonizar as mentalidades que estão aí, né? Que estão acreditando em mentiras. Estão acreditando em mentiras. Algumas pessoas até falam, mas você acredita nesse trabalho de formiguinha e essa coisa toda? Olha, é isso que a gente luta com as armas que tem, né? E essas são as nossas armas, a força das pequenas ações que pode se transformar numa grande ação, né? E as ruas? Vão às ruas, sempre. Sempre que for convocado, vão, né? Porque é assim que a gente consegue. A luta das mulheres pela descriminalização do aborto, né? Eu tenho participado de todas, via o meu sindicato, é uma luta que está aí. A gente, a qualquer momento, a gente pode, o STF pode resolver votar a nosso favor, né? Enfim, eu acho que eu não vejo outra alternativa para que isso não aconteça mais, a não ser denúncia, luta, ir às ruas, participar de movimentos sociais, participar da sua luta no seu sindicato, na sua categoria profissional, em todos os espaços da sociedade civil, né? Que, por enquanto, ainda é permitido e para que continue sendo, né? Que continue sendo possível. Mas não tem fórmula, viu? Foi a Gabriela que fez a pergunta, né? Não tem uma fórmula. A gente vai... Eu não achei que o meu livro ia ser mais uma bandeira de luta, né? E está sendo. Então, é mais uma coisa, né? Bom, tá difícil de tocar certos assuntos aqui, mas para mim é emocionante ver a geração da Gabriela já entrando de uma forma mais consciente na luta, uma coisa que nós perdemos um pouco no passado. Nós perdemos um pouco logo depois, logo em 84, 85, a gente respirou aliviado porque a ditadura tinha acabado, mas e esse respirar aliviado não sei, a geração que veio depois a gente chamava de geração Coca-Cola. Isso já era um indício de que precisava ter mais, centrar mais na formação dos jovens. Nós tivemos uma geração Coca-Cola e achamos isso normal. Sabe? Foi depois do alívio do fim da ditadura, como se ela tivesse acabado por um passe de mágica, ela não tivesse os tentáculos ainda em cima da população, em cima das instituições. Você acha que, vendo a Gabriela aqui hoje, representando uma geração, você acha que a gente consegue reverter isso que se tornou o país? Eu sei que você não tem bola de cristal, mas com a tua experiência de vida, a tua experiência de luta, você acha que a gente consegue reverter e voltar para o armário esse bolsonarismo, essa ignorância que o país colocou para fora nos últimos 10 anos? Você acha que a gente consegue fazer isso, Ana Maria? Por favor. Olha, é a nossa esperança, né? A última coisa que eu gostaria na vida era ficar velha, eu já estou bem velha, né? Talvez eu fique mais, vendo isso acontecer, né? E se acontecer, que seja só até o fim desse ano, né? Mas quando a gente vê gente como a Gabriela fazendo esse tipo de... Gente da idade da Gabriela, né? A minha neta também me faz essas questões, né? Eu acredito que essa juventude que está aí, ela pode tudo. Assim como a minha juventude, né? Aos 19, a Dilma, aos 19 anos, eu aos 18, aos 20, a gente também achava... Né? A juventude é sempre revolucionária, né? Está aí 1968 que o diga. Então, eu tenho muita esperança e por isso eu estou ainda dando aula, né? Apesar dos 73 anos de idade na Unifesp,
porque eu quero ter gente jovem perto de mim, porque eles que me alimentam, né, em termos de querer continuar vivendo e querer continuar lutando, porque essa juventude que está aí é quem vai levar adiante, né, o mesmo projeto de sociedade que a gente tinha em 1968, né, ou até antes. Então, eu sei, não dá para prever, né? Assim, quando a gente partiu para a luta armada, né, vários partidos de esquerda, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, respondendo para a Gabriela, vários partidos de esquerda tinham uma proposta, né, cada um era diferente do outro, mas tinha uma proposta de uma sociedade que ia ser construída, de uma revolução, né, que mudasse completamente, inclusive o cotidiano das pessoas, que não se realizou, né? Realizou-se bem menor, né? E é isso que sobrou como tarefa para essa geração jovem, né? O jovem é que tem a força, a energia, a capacidade de se atirar em projetos muito maiores do que ele, né? E isso eu tenho inspiração. Eu vejo os meus alunos, por isso que eu falo que eu quero ficar sempre perto dos jovens, que estão desconstruindo. Todo ano entra uma turma, ou 2 ou 3 turmas, sei lá, nova, que está desconstruindo uma porção de pseudo-verdades, né, que passaram para eles. E isso é fundamental, né? Se permitir o exercício da dúvida o tempo todo. Isso o jovem faz. Né? Nós, mais velhos, já somos mais quadrados, né? Enquadrados, mas e a gente está aí para contar história e para o passado. Não existe para a gente ser fiel a ele, mas existe como experiência a ser levada na hora de construir o futuro, né? Então, nem fiel, nem negado, que é isso que se tenta fazer hoje, negar o nosso passado. A gente não precisa, não é para ser negado, nem é para você ser fiel a ele, mas é a experiência de vida que vai te apontar caminhos para o futuro, né? Então, mas eu acredito, viu, Lourdes? É Lourdes, né? Eu acredito muito que essa juventude vai. Isso tem trazido coisas tão novas, né? E a juventude é a geração que sabe mexer com o computador, que sabe usar as redes sociais de maneira positiva, né? Que consegue se comunicar com uma vasta rede de pessoas rápido, né? E muito eficaz. Então, que coisa que a gente já... Eu tenho dificuldade, por exemplo, né? Aprendi a usar as redes sociais e isso que nós estamos fazendo hoje nos 2 últimos anos com a pandemia, né? Mas eu acho que é isso, é uma geração que nós já matamos alguns dragões, né? E os outros que sobraram é essa geração que vai fazer. É uma responsabilidade muito grande aí para as meninas também. O que não quer dizer que a gente vai ficar em casa sofrendo, né? Estamos juntos na luta, não é? Ana Maria, eu queria te fazer 2 perguntas. Uma delas é sobre uma parte bastante importante que você já deu uma pincelada ao tratar a ditadura como uma ditadura civil-militar, né? Não somente militar. Foi do regime militar, mas é civil-militar. E eu não li ainda seu livro, eu vou ler, mas eu já li que você traz aí uma perspectiva de relatos de pessoas, de civis, ajudando, sendo voluntários, voluntários dos torturadores, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. E, mudando um pouco de assunto, mas também na linha do seu livro, claro, Dilma escreveu o prefácio, né? E aí tem um trecho que ela diz assim: comove pela honestidade e pela capacidade que a autora tem de, mesmo em meio ao ódio e à brutalidade das torturas com que nós, presos políticos, fomos tratados, encontrar onde preponderava o sofrimento, pequenas alegrias e motivos para acreditar na humanidade,
quando a rotina era a banalidade do mal. E aí, dentro desses lapsos de alegria que você consegue trazer no livro, um dos episódios que eu gostaria que você comentasse é você ter conhecido Paulo Freire, né? É isso? Você pode contar para a gente um pouquinho sobre isso? Posso. É que são duas perguntas, né? São. Eu queria aproveitar a minha oportunidade para fazer duas perguntas. Sim, não, tudo bem. Vamos começar pelo Paulo Freire, né? Porque quando eu fui para a França, eu fui com uma bolsa também ao mesmo tempo, né? Porque eu casei no final de 73 e depois casei na igreja em 74, e da igreja eu já fui embora para o aeroporto, né? Mudei de nome, tirei o passaporte e fui para o aeroporto. Mudei de nome, quer dizer, peguei o nome do meu marido, né? Do meu ex-marido, que é o Estevão. E na França a gente foi para um instituto que chamava-se INUDEC, que é Instituto Ecumênico para o Desenvolvimento dos Povos, ligados ao Conselho Mundial de Igrejas, que hoje é o Conselho Ecumênico de Igrejas, cujo presidente do instituto era Paulo Freire. E ele era o convidado para dar as aulas, algumas aulas e tudo isso. Então, quando nós chegamos, a gente tinha um micro apartamentinho, né, num prédio lá no 14M, e às vezes, quando o Paulo Freire não estava viajando por algum país de língua portuguesa, montando o Ministério da Alfabetização desses lugares, ele vinha à França e ele estava morando na Suíça, de fato, né? E dava umas palestras para a gente. Aí, quando eu estava lá, ele veio. E eu era a própria nordestina, né? Lá perdida em Paris. Morrendo de saudade da família e morrendo de medo, porque foi um período que eu não conseguia nem falar e fiquei muda para falar de política, de tanto. Uma das consequências da prisão e das torturas foi isso, né? Eu perdi a voz durante um bom tempo. E aí o Paulo Freire me vê lá, fui apresentada, ia com minha cara de nordestina, né? De pobre, eu sou alagoana. E aí ele foi ficando, ele ia... não sei se era a Ruth, a primeira esposa dele, que era uma mulher também incrível. Aí ele me pergunta, você veio de São Paulo, brasileiro, você trouxe arroz e feijão? Né? E eu falei, não, eu trouxe arroz e feijão e trouxe carne seca para os brasileiros, né? Charque para os brasileiros. Aí ele falou, eu queria tanto comer uma comidinha brasileira, e eu, né? Falei, não, se você quiser, se o senhor quiser, eu faço um almoço para o senhor, vocês não se importam. Eu tinha farinha também, que naquela época não tinha farinha de mandioca, né? E nossa, ele ficou, marcamos o almoço para o dia seguinte, eu fiz o almoço com o que eu tinha, né? E todos os brasileiros em volta, na cozinha coletiva, morrendo de inveja, né? Porque eu ia fazer comida para o Paulo Freire, e foi, assim, uma coisa memorável, porque a gente almoçou e ficou um bom tempo, algumas horas, conversando. E ele contando do que foi, o que era ser Paulo Freire, o que era andar pela África, pelo mundo, e ser convidado para ser ministro da educação desses países que tinham recém se libertado do colonialismo, né? E dizendo que ele tinha recusado, porque se ele tivesse que ser ministro da educação de algum lugar, ele seria do Brasil. Né? E eu ri muito, foi muito gostoso, porque era exatamente o que a gente pensava aqui no Brasil na época da prisão, né? Quando a gente ficava sonhando, né? Fantasiando, quem que você chamaria para ser ministro disso, ministro daquilo? E o Paulo Freire era sempre o ministro da educação. E eu contei isso para ele, né? Também. Então, e ele contando as experiências de palavras geradoras nos países africanos, que eram semelhantes às palavras geradoras do Brasil, né? Por exemplo, também não me sai da memória, matuto, matuta, era uma palavra, quer dizer, imagine a mesma palavra que a gente usa na área rural
de Pernambuco, né? Do interior todo do Nordeste. E aí foi uma experiência linda. Aí o que acontece? A gente queria assistir as palestras e tudo que tinha acontecendo com os exilados da América Latina que estavam na França. E aí a gente tinha que assistir a aula no curso, era um curso para formação de lideranças. Tal. Daí a gente falou para ele, olha, você não podia liberar a gente para, quando não assistir aula e assistir as palestras, né? Aí ele falou, vou pensar nisso. Daí ele tirava uma sonequinha depois do almoço, né? Então, depois dessa conversa toda, ele dormiu na minha casa, na minha cama, e eu e o pai dos meus filhos para a aula, lá no auditório, que seria ele que ia dar aula. Então, a gente teve que avisar que ele ia chegar atrasado, porque ele estava dormindo. Mas era o Paulo Freire, entendeu? Ele podia dormir depois do almoço, ele tinha cacife para isso, e dar aula a hora que ele quisesse, né? E aí foi exatamente isso que aconteceu. Aí a direção do INODEP liberou o dia que tivesse qualquer atividade de ex-preso político, de refugiado lá, exilado lá na França, a gente estava liberado para ir. Aí foi a glória, né? Foi um aprendizado imenso. A América Latina inteira estava lá, né? Não só a América Latina, tinha muita gente no final da Guerra da Argélia que tinha lutado na Guerra da Argélia do lado dos argelinos, né? E tinha voltado para a França. Então foi um período de muita movimentação política e se acolhia, né? A ONU e a França acolhia todo mundo que chegava lá. Isso foi uma coisa que... Imagina comer arroz, feijão com farinha e carne seca, lá em Paris, né? No 14M, com Paulo Freire, assim, foi a glória, né? A sua outra pergunta, Patrícia, eu esqueci. Eu já vou aproveitar, então, abrir espaço para as meninas, para eu não roubar tempo de pergunta delas. Se elas tiverem outras perguntas, priorizar delas, porque a minha você já respondeu. Não, mas a segunda pergunta ela não respondeu ainda, né? Mas vocês querem acrescentar? Querem... na verdade, eu acho que... pergunta, Paty. Eu também, eu ia acrescentar na pergunta da Paty. Sobre a questão civil-militar, era esse o tema. Sim. Não, é importante. Dos civis que participavam das sessões de tortura. Da minha parte tem uma adendo. Não, eu só queria entender o que passava, qual era a mentalidade, como que se criou essa mentalidade para os civis, né, o apoio da imprensa, a gente sabe, mas como que cria essa mentalidade para os civis entrarem juntos? Porque eu acho que se fala muito pouco disso. A gente tinha, na sociedade brasileira, tinha vários movimentos civis anticomunistas, né? Tinha o CCC, que era o Comando de Caça aos Comunistas, que era formado por jovens, em geral todos loirinhos, né? Branquinhos. Do Mackenzie, e que fez a briga com o movimento estudantil da Maria Antônia, né? Você tinha o FAC, que era Frente Anticomunista, também que aglutinava jovens, e além de que tinha empresários, um deles, o Boysen, que era uma grande empresa alemã aqui, que financiava, né? Muitos empresários, o Grupo Folha também, viu? Que financiava a repressão. Mas o Boyce e esses meninos civis, que não eram militares, eram civis mesmo, iam para lá para assistir sessões de tortura e para ajudar a torturar as pessoas, né? Eles, para receber treinamento. De fato, o que eles estavam fazendo eram sendo treinados, né? Recebendo formação para torturar. E era muito tipo, você vê uma juventude se expressando, era por ideologia mesmo. Né? Estavam recebendo ordens para fazer isso. Não estavam. Eles iam voluntariamente.
todas empresas que financiavam a Operação Bandeirantes. E fora tem vários outros empresários e muitas empresas americanas também, né? Porque montar o aparelho repressivo, da forma como foi montada, custa muito caro, né? É no Brasil inteiro. Alguém tem que bancar isso. E eram os civis e as empresas, né, que bancavam. As peruas C14, sabe? Aquelas veraneios que a Folha tinha para distribuir jornal e essas coisas, a repressão usava para prender as pessoas, para pegar as pessoas, prender, levar, trazer. E eram com o logotipo da Folha, para que a gente não desconfiasse que eram da repressão, né? Então, tem muita coisa que não foi dita, sabe? E, nesse sentido, o Estadão, a participação do Estadão era muito mais dos donos, né? Era muito mais, a princípio, ideológica, né? Nos editoriais, mas o Estadão foi o primeiro a denunciar a censura através da publicação de... Eles não punham outra notícia no espaço das notícias censuradas, eles colocavam receita de bolo, Lusíadas, versos do Lusíadas, e você vai achando formas, né? Então eu estou dizendo isso para dizer que tem alguns setores civis que, depois de um certo tempo, perceberam o que significava apoiar a ditadura e apoiar os órgãos de repressão. E, de certa forma, fizeram a sua autocrítica, né? Mas esse setor jovem é chocante, é chocante. Eles ficavam lá fazendo tortura, jogando água fria na hora que você está levando choque, para poder intensificar, né, o choque, tudo isso. E ficavam rindo, né, enquanto a gente gritava de dor. Isso é chocante. Oi? É chocante, é chocante. É chocante. E imagino que tem gente hoje que faria isso, ainda tem esse povo aí, esses 20%. E eu fico imaginando quais empresas não se enquadrariam naquele perfil das empresas que ajudaram a montar os centros de tortura e tudo mais. Quais empresas hoje que, para não perder seus ganhos, não topariam fazer um negócio desse? E são muitas as empresas que a gente pode imaginar. Sim. Muitos os empresários que a gente pode colocar no novo cenário, repetindo aquele. A Volkswagen era uma empresa também que financiava. Foi a única que fez a meia-culpa, né? Foi. E que indenizou, né, as famílias dos que eles denunciaram. Eles tinham tortura dentro da fábrica. Que tinha gente que ia trabalhar e saía de lá para o doicode ou para a Operação Bandeirantes. Eu fico imaginando Itaú, Bradesco, né, com toda... Hoje seriam as empresas que poderiam... Meu Deus, empresas e empresários que são atualmente a favor do atual governo. Basta ver reunião de empresário com o atual presidente que a gente tem uma noção de quem apoiaria iniciativas nesse sentido, né? Com certeza, Tatiane, com certeza. E por isso que a gente não pode só falar ditadura militar, sabe? Porque os militares sozinhos não conseguiriam fazer isso. Eles tiveram amplo apoio. E eu também estava lembrando aqui, também teve muito apoio de religiosos, né? Sim. A gente teve a questão, principalmente, tanto a gente vê hoje o apoio da igreja evangélica neopentecostal, mas a gente sabe que também na década de 70 teve muito apoio de representantes da igreja católica, junto aos militares a favor da tortura, enquanto a gente via outros representantes, como Dom Paulo Evaristo Arnes, ajudando os militantes a sobreviverem e a denunciarem o que estava acontecendo. O Dom Helder Câmara, que também foi alguém... Mas, na época, a igreja... É que a luta de classes também passa dentro da igreja, né?
Então, foi um setor a Igreja Católica meio que se dividiu, né? Tinha um setor da Igreja contra a ditadura e um outro setor. Mas na Igreja Metodista, na época, eu era da Igreja Metodista, eu fui expulsa da Igreja Metodista em 1968, né? Também houve bispos da Igreja Metodista. O Brilhante Justo era da Igreja Metodista, né? Lá de família lá de Santa Maria. Que também denunciaram pessoas e concordavam com a tortura, né? É assim, gente, a Igreja Católica decretou que africano, negro, preto não tinha alma. Então, portanto, podia ser escravizado, né? Isso aí já diz muito até que ponto a Igreja vai. E, por outro lado, tem a teologia da libertação, né? Tem as comunidades eclesiais de base, que foram um movimento importante para o fim da ditadura, né? Para organizar a sociedade civil, para se opor à ditadura também. E eu acredito nos evangélicos pela democracia, que é um outro movimento que existe hoje e que está se tornando forte, viu? Que é anti-bolsomínio, é a favor do aborto. Assim como você tem as católicas pelo direito de decidir, o leque é grande. Habemos esperança. Sim, sim. Alguém quer fazer pergunta? Se não, eu sou aqui moradora aqui em São Paulo. Eu estou onde tinha a Operação Bandeirantes. Na Tutóia, você mora? Eu estou pertinho da Tutóia. Eu estou pertinho do local onde eram feitos. E eu tenho uma história familiar assim um pouquinho mal contada. Eu não sei onde parar essa história. Ela tem um ponto que ela é conflitante. Uma tia que morava em frente às janelas dos porões ali do centro, da onde faziam as torturas. Uhum. E eles relatavam para a gente da família que às vezes os gritos eram tantos que eles não conseguiam ficar tranquilo. Era uma coisa assim desesperadora, e se organizaram de uma forma a falar lá para calafetar ou parar, porque não estava dando para sobreviver, viver ouvindo aquilo, que os gritos eram demais para eles. Foi assim, essa é a história de vizinhança, isso não é uma história que está em lugar nenhum, é história de vizinhança. Quem foi vizinho aqui deve ter passado por coisas que não passou adiante para as pessoas. As pessoas têm medo, né? Apoiadores, né? Eu participo de um movimento que quer tornar aquele espaço lá da Tutóia, a delegacia lá, né, tombar como patrimônio histórico, como espaço de memória. Eu já estive lá em várias manifestações lá na porta. Sim, sim. Quase todo ano tem, né? Talvez quase hoje todo ano. Tem no Ibirapuera, e lá no Ibirapuera, no 31 de março. Teve a caminhada do silêncio ontem. Isso. E teria que ter tido aqui de manhã, de tarde, que é que nem fazia aqui, depois lá, né? Mas bom, isso, lutar para manter os espaços de memória também é outra forma de luta, né? Mas a resistência é grande aqui na Tutóia. As pessoas não querem? Não a população, a resistência para conseguir isso. Há quantos anos se luta para transformar num espaço de memória? Não, mas já é, né? Já foi tombado, só que precisa fazer um projeto, como você tem no Chile, você tem na Argentina, né? Em vários países aqui da América Latina, transformar esse espaço em museu, fazer um trato, né? Um espaço. Inclusive, o do Chile eu visitei. O do Chile eu visitei e é uma experiência horrível, porque, assim, horrível, mas super importante, super necessária, porque eles mantiveram os locais de tortura como era na época. Sim. Então, você entra nos cubículos, você sabe, ter as ferramentas ali, os instrumentos usados, pelo amor. tudo ali.
E aí você faz o caminho que faziam os militares, o caminho que faziam as pessoas torturadas, as filas, tudo assim. Você vê Eu aquilo. lembro, Daquilo, eu assim. lembro que anos atrás fizeram uma exposição semelhante em São Paulo, no acho que é onde era o Doicode, do lado da estação Júlio Prestes. Eu fui, isso, a experiência foi tão devastadora para mim tanto que eu lembro disso até hoje, que você andar por dentro do prédio, ver as salas, ver como ouvir os gritos, porque eles colocavam áudios com gritos dos torturados pelas regiões, foi uma experiência importantíssima, mas extremamente pesada. É até uma Tem, pergunta. tem meu depoimento lá gravado na cela 3 lá do DOPS. Eu ia até fazer uma pergunta, se o tempo me permitir, porque como você contou essa sua experiência lá na França com Paulo Freire, e depois você voltou para a reunião dos presos políticos, refugiados, e com essa troca com pessoas de outros países, eu ia te perguntar como que você vê o brasileiro em comparação com esses outros países nessa questão da memória, porque eu sinto que o brasileiro ele tem um certo problema com a sua própria história, com o seu passado. A gente vê isso não só na ditadura, mas até mesmo no movimento negro da escravidão, de reconhecer isso, de reconhecer a ditadura. E eu queria te perguntar isso, como você sente o brasileiro em relação a esses outros países, que a Patrícia comentou aí do Chile, enfim. Tem o Chile e a Argentina também, né? Mantém a ESMA, a Até escola. mesmo a Alemanha, né? A gente vê que a Alemanha é um país que manteve os campos de concentração, né? Polônia. O Brasil tem uma. Eu sou professora de formação sociohistórica brasileira, né? Na universidade. E é algo assim, não é que o brasileiro não tem memória e por isso ele esquece das coisas. É que o Brasil não tem na sua história grandes movimentos democráticos, populares, que terminaram em vitória. Todos os nossos movimentos da nossa história, Balaiada, Sabinada, Revolução Praieira, tudo isso, todos os movimentos, desde o Brasil colônia até Brasil República, ou terminaram com um massacre. A nossa tradição de lutas democráticas, você não tem alguma que fosse vitoriosa, tá? E como é que elas se resolvem, essas tensões na sociedade brasileira? Elas sempre se resolvem com um acordo de cúpula. Sempre foi assim. A República foi um golpe, né, militar contra o imperador, igreja, exército e legislativo, a abolição também, né, a abolição da escravidão. Então, e as diretas já também, né? Você tem um grande movimento de massa, eu conto um pouco isso no livro, e ele termina com uma votação indireta para escolher o primeiro presidente da República depois da ditadura. Então, a nossa memória de luta popular não é uma memória de luta popular vitoriosa. Ainda. Né? Ainda. Estamos ainda construindo essa memória. Mas, infelizmente, isso acaba sendo tornando necessário que a gente também mais uma frente de luta, que é recuperar espaços, né, de memória que foram destruídos, apagados, né? O que não acontece no Chile, nem na Argentina, nem em outros países da América Latina, essa memória se mantém, né? Mesmo na França, qualquer lugar que você vai, tem uma plaquinha. Aqui morreram tantos franceses assassinados pelos nazistas, nós jamais esqueceremos. Né? No Chile, você vai para a Patagônia chilena, no meio da neve, de tudo, né? Tem uma plaquinha, nessa rua aconteceu isso, assim, assim, em todos os lugares. Né? No Brasil, a gente ainda não tem essa memória. O brasileiro também não é, com relação aos outros países da América Latina, a nossa consciência política é bem mais
é bem menor, né? Você vai para o Uruguai, para outros países, você vê que eles discutem política, eles sabem do Brasil, o que acontece em tudo quanto é lugar, né, da América Latina. A gente ainda não teve uma educação de cidadania que garantisse isso, né? Infelizmente, mas ainda também é um espaço a ser conquistado, né? Eu fui com os meus filhos no DOPS e fomos na cela, tal. Foi também uma experiência muito, muito forte, muito forte. Mas eles disseram que eu devia levar minha neta quando eu pudesse, conseguisse. Né? Pelo menos o Memorial da Resistência sobreviveu, né? Aqui em São Paulo. Eu não sei nos outros estados. Nós vamos ter que recuperar muita coisa ainda, né? Tem muito a ser feito, né? Tem muito a ser feito. Nós temos trabalho ainda. Os meninos vão ter que fazer com que a gente retome a democracia plena e nós vamos ter que retomar a história que foi perdida, o fio da história que foi perdido, para que não se repita. Sim, para que não se esqueça, para que jamais aconteça. Nunca mais aconteça. Que nunca mais aconteça. Muito bem, Ana Maria, gostaria de te agradecer, porque chegamos aqui ao fim da nossa proposta de programa, infelizmente, porque uma aula de Brasil, uma aula de Brasil que vivemos ou que não podemos viver, mas que precisamos ter na memória. E te dizer que GGN está sempre de portas abertas para nossas lutas e manifestações, as suas e as nossas. Então, sinta-se abraçada aqui pela equipe. Bem que eu queria abraçar todo mundo, né? E um abraço especial para as jovenzinhas aí, que vão ser as nossas sucessoras na luta, não é isso? É isso. Obrigada, viu, gente? Eu estou sempre à disposição. Essa é a minha militância. Perfeito, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, Ana Maria. Muito obrigada. Foi ótimo, Ana Maria.